Bom, doutor Gunter. João Meirelles. Bom, pessoal, são 8h20. Daqui a pouco começa... O papo tá bom? Daqui a pouco começa a surgir o negócio da pressão para fechar o negócio aí. Vamos fazer assim, João fala e a gente vai passar para os encaminhamentos. Eu só vou alertar coisas que a gente levantou há 2 anos, vem levantando em relação à cachoeira. Uma é que já houve um processo de arroz na frente do Jari. Então, acho que a gente pode olhar um pouco como foi lá. Foi abandonado por outras razões, né? Mas é interessante ver o que aconteceu. Eu sei que houve um impacto na caça. A comida do povo, que parte do tempo do ano usava a caça, foi afetado lá naquela região. Outra questão que não foi falada aqui é a questão da arqueologia. Então, isso já foi levantado em outros temas, em Dias do Marajó. A gente precisa olhar, talvez a Doroteia possa nos orientar futuramente, a todos nós, de o que devemos observar. Será que um estudo de impacto ambiental não deveria olhar a questão arqueológica? É uma pergunta. Outra questão levantada pela doutora Ima, do Museu Guild, que acho que não está aqui hoje, mas já nos levantou isso, há uma espécie de arroz selvagem no Marajó. Quando a gente entra com um arroz vindo de fora, essa espécie tende a desaparecer ou estar ameaçada. Há estudos sobre isso, há teses sobre isso, precisamos também conhecer isso de uma maneira mais clara, qual o impacto da chegada. Provavelmente esses tipos de arroz são híbridos, enfim, temos que estudar isso. Um esclarecimento, Tarcísio, em relação à APA. A lei maior do país se chama Constituição Federal. Abaixo dela tem a Constituição Estadual. A APA do Marajó foi declarada na Constituição Estadual, 1989. Ou seja, nós vamos comemorar daqui a pouco 30 anos, né? E não foi uma coisa que está na Constituição. Não é que é uma lei ambiental, tá? Está na Constituição desse Estado. Então não tem que discutir com a SEMA, não, tem que discutir com o governador. Esse é assunto da Constituição, isso é lei, né? Então é um assunto muito mais sério que da Secretaria de Meio Ambiente. Então eu só queria esclarecer que a APA não é uma APA criada por um órgão ambiental, ou enfim. Então é um assunto muito sério, tá? E por fim, deixar mais uma pergunta, né? Qual é o impacto econômico desse grupo, por exemplo, para o município, né? Se isso já mudou a arrecadação no município, no estado, fica mais como um indicador que precisa ser acompanhado. Porque isso deve se gerar, imaginamos, impostos. Muito obrigado. Muito bom. Doutora, comentário desse bloco, e vamos encaminhar. Tem uma proposta aqui de encaminhamento. Eu queria só uma espécie de uma réplica ao professor que falou, Guter, né? Professor Guter. Professor Guter, cadê? Professor Guter, o senhor tem toda a razão. O Ministério Público, a gente já fez, no início eu falei sobre a nossa meia-culpa, e eu estou repetindo, meia-culpa nossa do Ministério Público, que realmente não totalmente como o senhor fala, porque já as coisas já estão mudando no Ministério Público. Mas o senhor deve ver que a Constituição é de 88, quando deu esses poderes para o Ministério Público, os poderes investigatórios, e poder trabalhar em defesa do meio ambiente, dos menos assistidos, enfim, da sociedade. Então, o Ministério Público vem se estruturando realmente aos poucos. Nós temos, para vocês entenderem o Ministério Público, e vocês entenderem o porquê de tudo isso com relação ao Ministério Público, que o Ministério Público atua, tem as suas atribuições constitucionais em defesa do meio ambiente, do hipossuficiente, são os menos assistidos, dos mais pobres e tudo mais. Mas não, os nossos parlamentares, eles quiseram dar um nó no Ministério Público, ou seja, te dou esses poderes, mas eu não te dou as ferramentas, as condições de tu atuares. Ou seja,
estabeleceu na Lei de Responsabilidade Fiscal que nós só temos direito a 2% do orçamento do Estado. Deu para o Ministério Público 2%. Deu para o Judiciário 6%. Vocês vejam a diferença disso. É matemático, de 2% para 6%. E diz mais, nossa Constituição diz, em cada município, em cada comarca, deve ter um juiz e um promotor. Como nós, com 2%, vamos ter a mesma equiparação com o Judiciário, tendo 2% e o Judiciário 6%. Essa foi uma forma de engessar o Ministério Público para que o Ministério Público não atue da forma que, embora com toda dificuldade, mas vem, sim, atuando em defesa da sociedade. Eu falo por mim, eu falo pelos meus colegas, eu falo por aqueles que hoje vocês... Bom, eu vou falar e espero que não levem isso adiante. Mas hoje eu estou desde de 8h30 da manhã com uma colega do interior, com um inquérito civil que está investigando a contaminação de resíduos, rejeitos que foram deixados numa determinada área, desde 8 horas da manhã. São 89 empresas multinacionais. Estão vindo advogados de todo o Brasil, para cá, para Belém, para a gente ouvir. Todo dia nós estamos ouvindo. Então, a gente trabalha, com a maior dedicação. E vejam bem, a colega é do interior, ela se desloca para cá, porque ela não tem condições no interior, nós não temos funcionário para dar assistência a ela, porque precisa de um secretário para datilografar, que serve como secretário do inquérito civil. Ela se desloca para cá, deixa a família dela lá para estar todos os dias ouvindo essas empresas. Então, a gente luta com muita dificuldade. E nós, Ministério Público, nós dependemos de vocês. Nós dependemos de vocês porque são vocês que vão lutar por nós. Porque nós temos mais de 1000 projetos no Congresso para diminuir as atribuições do Ministério Público. Mais de 1000 anteprojetos. Nessa tentativa de diminuir as nossas atribuições. Por quê? Porque são os poderosos que não querem que a gente lute em favor dos menos favorecidos, nessas questões como essas. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, que a gente luta com dificuldade, mas a gente trabalha. Se vocês forem um dia na nossa sede, vocês vão ver um monte de processos, promotores trabalhando, dando maior, a gente diz, dando sangue em favor da sociedade. E aí, para concluir, eu queria dizer, o colega, nós já conversamos sobre isso de ter uma audiência pública em Cachoeira. Nós vamos ter, sim, ele já instaurou o procedimento, e como consequência desse procedimento, ele já pediu para nós, né, que fosse feita uma vistoria técnica pelos nossos técnicos, acompanhados da Secretaria do Meio Ambiente, porque nós vamos forçar a Secretaria do Meio Ambiente, Estadual do Meio Ambiente, participar para ela ver com os próprios olhos e nos dar uma resposta, acompanhada dos nossos técnicos. Entendeu? Em Cachoeira. E eu tenho consciência, sei dos problemas ambientais que ocorrem num empreendimento dessa natureza. Talvez até a SEMA tenha subestimado, ou talvez não tenha nem experiência nisso, eu não sei. E a própria SEMA está num processo de alteração pelos fatos de irregularidades que estavam acontecendo na SEMA. Então, houve a mudança de governo. Com a mudança de governo, houve um processo lá de reconstrução da SEMA, e, por isso, talvez tenha até... não estou justificando, mas também lá precisa realmente de um apertozinho lá que nós vamos dar. E
e nós nos colocamos à disposição dos senhores. O doutor Guilherme vai estar presente na comarca, e os senhores, qualquer coisa, pode procurar o doutor Guilherme. Com relação ao patrimônio cultural, é importantíssimo, a gente tem que ver realmente as questões dos tesos, as questões dos quilombolas, que existem lá, que precisam ser verificadas, essa situação deles. E como um todo, a gente vai ver como um todo, o doutor Guilherme instaurou o procedimento, então todas essas coisas vão ser levantadas. E podem ter certeza que vai ter uma solução definitiva para isso tudo. O que a gente puder fazer pelo meio ambiente, que a gente puder fazer pela sociedade de Cachoeira, pelo Marajó como siga, eu digo, acorda Marajó, para de dormir em berço esplêndido, que a gente... Eu até concordo com o prefeito, no caso de transformar o Marajó em território federal, porque realmente é um fato que precisa ser